dos restos mortais do padre. Tá, diga. Eu não disse para ficar lá fora, meu filho. Segura o menino aí, filho. Bom dia, galerinha do canal Bom com Arte. Olha nós aqui para mais outro podcast. Dessa vez eu estou aqui todo arrepiado, gente. Esse local aqui, o próprio local, né? Já tem uma energia diferenciada, né? Aquele clima gostoso também. Mais uma vez, pela terceira vez, estamos aqui na Ermida de Santa Terezinha, mais preciso, no Memorial de Padre Alfredo, né? E o convidado dessa vez foi essa figuraça aqui, meu amigo de infância, de escola, ele nem lembrava direito, eu lembrei ele aqui hoje. Então, cara, de verdade, o canal Bom com Arte, com todo orgulho, né, vai conversar com essa figura aqui hoje, que ele tem um pouco da história do Padre Alfredo. Tendo em vista que a história do Padre Alfredo é muito grande, né? Ele se confunde com muita coisa aqui, com política, com a história indígena. Então é isso, sem mais delongas, vamos começar esse podcast arretado, conversando um pouco da história do saudoso Padre Alfredo. Bom dia, meu amigo Edivânio. Bom dia, Cris. É sempre uma alegria. Eu que sou telespectador, né? Sempre assisto os podcasts. Muito obrigado. Hoje eu estou aqui, né? Muito bom, né? Do outro lado da câmera. Edivânio, muito obrigado por estar participando desse projeto. É um projeto mesmo que visa a gente divulgar a nossa cultura, né, como pessoas, né, e como história também. Aqui hoje você está, né, vai contar um pouco da história do padre, que quando eu falo pouco é porque a gente estava conversando em off aqui, é muita história e muita gente. A gente visa fazer um documentário posteriormente, né, e a gente vai ter que pegar essas pessoas que puderem e quiserem conversar um pouco sobre a história de Padre Alfredo e a gente fazer isso. Então esse é o primeiro de muitos, e acredito que vai ter sim outras pessoas que vão falar, porque é muito interessante a história dele e muito importante a passagem para o Bom Conselho. E a gente registrar isso aqui, vai virar uma relíquia um dia essa filmagem, cara. Então é isso, cara, vamos começar. Onde é que entra a tua história aqui, por exemplo, aqui? Tu é quem abre para visitação aqui, o pessoal, né? Rapaz, isso tem o quê? Vamos botar aí uns 15 anos. Assim, como eu sempre participei da igreja, né? Sim. E tinha a família, as sobrinhas do Padre Alfredo, tinha a Dona Nil, que sempre vinha por aqui, vinha para a Ermida, e num desses dias a gente se topou e começou a conversar, né? E ela dizendo que era sobrinha do Padre Alfredo, aí foi contar as histórias dele. E aí, eu que gosto muito de história, né? Sim. Aí fiz amizade com aquela senhorinha, né? Simpática, sempre estava por aqui. E começou essa amizade minha com a família do Padre Alfredo. Depois, né? Ela ficou doente, já impossibilitada de muita coisa. As sobrinhas netas do Padre Alfredo começaram a vir também com ela, né? E aí a gente foi fazendo uma amizade, tendo em vista a passagem dos 50 anos de falecimento de Padre Alfredo. Aí Padre Marcelo, na época, foi e disse: Edivânio, Padre Alfredo vai fazer 50 anos de falecido. Eu estava pensando da gente fazer uma exposição, alguma coisa aqui do Padre Alfredo. E Padre Marcelo, do jeito dele, né? Tu que gosta dessas coisas de velharia, vê se tu arruma aí alguma coisa de Padre Alfredo para ver o que é que a gente faz, que eu quero fazer uma missa comemorativa dos 50 anos. Aí a gente começou. Eu comecei a apanhar algumas coisas na matriz que era de Padre Alfredo, Zé Basílio, né? Quem foi Zé Basílio? Zé Basílio ainda hoje é vivo, que era da igreja, né? Era quem tomava de conta na época da igreja. Foi me dando algumas coisas e eles trouxeram também várias coisas lá de Alagoas, e a gente fez uma exposição em 2014, lá no Salão Paroquial, né? Teve uma missa, um tríduo, tudo, e a gente fez lá no salão, expôs algumas coisas que tem aqui, foi exposta lá. Aí surgiu a ideia da gente, das sobrinhas comigo, da gente usar essa casa, que essa casa aqui era ociosa. Então ela não estava conseguindo para nada. Não, era fechada, a gente teve que reformar, teto, tudo, né? Aí a gente, vamos pegar esse material que a gente tem aqui, vamos fazer um memorial e abrir lá em cima. Até porque a casa era dele, né? Essa casa ele construiu com recursos dele para ele estar aqui, né? Acredita-se que ele construiu aqui porque ele gostava muito de Bom Conselho, né? E se um dia ele viesse a não ser mais padre, mais pároco, que o bispo mudava tudo, ele vinha para aqui para cima,
Aqui era dele, era posse dele, não era da igreja, era dele. Dele mesmo, particular. Aí quando tinha festa, tinha alguma coisa que tinha muito barulho lá embaixo, ele subia, dormia aqui em cima. Né? Quando ele queria descansar, ele vinha para cá, passava um dia, 2, e ficava por aqui. Aí a gente foi e começou, a família, a gente fez uma campanha, algumas pessoas aqui do Bom Conselho ajudou, e a gente conseguiu, a família principalmente, a gente conseguiu reformar aqui e montamos essa estrutura que fala, tem um pouquinho. Cada ala a gente colocou o nome de alguém que participou, teve uma participação fundamental na vida dele. Sim. E cada sala a gente colocou um nome e foi dividindo assim de acordo com o que a gente tinha. A sala dos índios, né? Aqui é mais específico do padre, que é a de entrada. Sim. Lá atrás os ex-votos, como ele era muito devoto de Santa Terezinha, então a gente fez uma sala de promessa, né? A sala dos ex-votos. Então muita coisa ali, o povo faz promessa para Santa Terezinha. Mas a gente já tem relato também de gente que fez promessa com ele. E também tá aqui, né? Inclusive, assim, nesses quase 60 anos de falecimento dele, fez 59 anos agora, no dia 29 de junho. E a gente vê como ainda ele é vivo na memória do povo. Exatamente. Tá? Porque 60 anos quase de falecido. Isso. E ainda o pessoal chega aqui, conta as histórias e fala, né? Uma memória viva ainda no povo, a gente vê a importância que ele teve, né? Cara, interessante assim, o conhecimento que tu tem da história dele, é porque que, assim, e tu ainda adquire histórias que vão chegando pessoas e vão te contando, né? Uhum. E uma das histórias mais assim, tu te deixou assim, sabe, não que história extraordinária, porque são várias, né? Chegou uma senhora, ela é de Minas Gerais hoje, a mãe dela era uma das meninas ali onde é o hospital, naquela rua. O pessoal sempre conta que tinha uns cabarés, né? De Sabino. Os conhecidos cabarés. Eu já escutei muito falar nisso. Aí disse que na época do carnaval tinha vários blocos. Certo. Aqui, todo mundo fazia seu bloco. Sim. E o bloco e as meninas lá que trabalhavam lá em cima, ninguém ajudava por conta que elas eram meretrizes, né? Sim, as meninas, as mocinhas lá do cabaré. Aí a mãe dessa senhora que chegou aqui, eu tenho até o contato dela, tudo que eu sempre anoto, né? Ela disse que ninguém dava patrocínio. Aí elas disseram, vamos pedir o padre? Mais espia. Aí chegaram lá na casa paroquial e disseram, padre, a gente vai fazer nosso bloco de carnaval. Bloco das meninas. E eu queria que o senhor ajudasse. Aí ele disse, eu vou ajudar. Agora eu quero que vocês venham brincar aqui na frente da casa paroquial para me olhar. Eita! Aí disseram que no dia do carnaval elas desceram tudo, fantasiada, e fizeram a festa ali na frente da casa paroquial. E ele no chalezinho em cima, botou a cadeira na varanda e ficou olhando. Rapaz, que história extraordinária. Aí o que eu entendo é o acolhimento dele. Exatamente, né? Não excluiu, né? Justamente. Fez elas, não, agora eu quero ver vocês brincando. Isso, eu quero ter o prazer de ver vocês livres, felizes. E elas foram assim como qualquer outro ser humano, independente da vida que ela leve. Né, rapaz, interessante demais. E outro assim, que chamou a atenção foi um dos índios, lá de Águas Belas. Ele dizendo que quando o padre chegava lá era uma festa. E as crianças, eles já idosos hoje, as crianças eram quem mais gostava. Porque ele pegava alguma coisa, botava numa cabaça e levava confeito, bala, que eles não tinham, né? E brincava a tarde todinha com eles, para eles adivinharem o que era que tinha debaixo da cabaça. Aí era terço, esses artigos religiosos, né? Da cultura católica cristã dele, que os índios não tinham muito, índio, né? Não. E eles começaram, aí ele ensinava ele a rezar o terço através dessas brincadeiras. Mas, rapaz, o jeito que ele como é que diz, convertia, digamos assim, o pessoal era desse modo, o jeito dele de fazer, brincando e catequizou os índios, né? Catequizou os índios na brincadeira, e começou pelas crianças. Cara, sensacional. Eu escuto ele dizer uma coisa, ele era de Alagoas. Ele era de Alagoas. De Marechal Deodoro. Marechal Deodoro, ele nasceu em que ano? Ele nasceu em 1880. 1880 alguma coisa. Me fugiu, porque eu não sou muito bom de data não, sabe? Sim, tudo bem. Aí ele nasceu em Marechal, e aí onde é que entra a história dele com Bom Conselho? Porque na época, Alagoas, né, o seminário, formação era em Olinda. Sim. E ele veio para Olinda, né, se formou como padre em Olinda,
E Bom Conselho era subordinado à Arquidiocese de Olinda e Recife. Sim. Não existia ainda a Arquidiocese de Garanhuns. Né? E quando ele se formou, ele ainda ficou por ali. A gente tem a fotografia lá em cima da primeira igreja que ele trabalhou como padre e foi transferido aqui para essa região, né? Aí ainda ficou em Águas Belas, em Correntes, Águas Belas, mas aqui foi que ele gostou. Aí foi quando ele chegou nessa região que ele começou... Em 1918. 1918 ele chegou aqui. Chegou aqui. Essa igreja não era nem feita, não era... Não, a ermida não. A ermida foi no centenário da paróquia. No centenário da paróquia, ele construiu teve a ideia de construir a ermida. Santa Teresinha. Ele queria fazer um marco, né, para marcar a passagem dos 100 anos, né, dos 100 anos da paróquia. Aí ele decidiu fazer a ermida. E Santa Teresinha, onde é que entra na história? Santa Teresinha? Porque ele era devoto de Santa Teresinha. Ele era devoto de Santa Teresinha. Santa Teresinha é de onde a história dela? Santa Teresinha é de Lisieux, na França. Da França. Ela era uma freira, era de uma freira. Sim. A família dela todinha, as irmãs delas todas foram freiras. Né? Os pais muito católicos, cristãos, né? E criaram as filhas nessa mesma linha. Santa Teresinha era mais jovem, era a caçula de todas. E a irmã mais velha entrou no convento e depois ela, né? Ela bem jovem, nem podia, e foram falar com o Papa, né? Então teve todo um processo para que ela entrasse, porque queria que ela esperasse mais, e ela naquela ansiedade da juventude queria logo entrar no Carmelo, queria logo ser freira. Se identificou, né? E entrou e virou santa, né? Sofreu muito porque não se entrava na idade que ela entrou. Mas aí o pai, junto com ela, foram até Roma, falaram com o Papa, né, com o bispo, e aí conseguiram essa ordem para ela entrar no... E aí, aí ela virou freira, passou o tempo de freira, depois morreu. Aí onde é que a história dela tem virado santa? Morreu porque, assim, ela muito jovem, né, ela adquiriu uma doença e nunca saiu do Carmelo. O Carmelo é o quê? O convento lá onde ela... Desculpa que eu não sei esse nome, não. Carmelo é onde ela fica. Tipo o Colégio das Freiras aqui, né? Que é um convento. Só que aqui as irmãs saem, são missionárias. E lá não, elas viviam no claustro. Viviam fechado, trancado. Trancado mesmo. E aí, regime fechado, não sai de jeito nenhum para canto nenhum. Exatamente. E aí ela foi se destacando na sua vida, né? De humildade. O seu jeito de conviver, né? Exatamente. E quando ela morre, né? Ela morre muito jovem, muito nova. E o Carmelo lá todo ficou com cheio de flores, né? E quando abriram o túmulo depois, o túmulo dela era incensado de rosas, o cheiro de rosas, né? Por isso que ela é a Santa das Rosas. E ela escreveu um livro no diário dela da história, então ela descreveu toda a história dela nesse diário. Então ela tinha um diário que depois que morreu, que foi pego, aí viram que ela, na história. E viram todo o martírio que ela sofreu, né? Perseguição pelas próprias freiras. Lá, algumas, todas não, algumas, né? Sim. Às vezes até o tipo do ser humano, a inveja, né? Então, o ser humano é isso mesmo. E ela se tornou santa pelo seu exemplo de vida, de humildade, né? de obediência ao evangelho. Isso. Aí ele era devoto dela e aí quis trazer a Santa Teresinha. Aqui a gente tem a cidade de Santa Teresinha aqui do lado, que foi ele que construiu. Deixa eu te contar uma história. A cidade daqui não é Santa Teresinha. É Teresinha. Mas Pernambuco tem outra cidade chamada Santa Teresinha. Lá na divisa com a Paraíba. Isso. E eu não sabia, porque aí foi um amigo que eu conheci que mora lá. Rapaz, eu moro em Santa Teresinha. Poxa, onde aqui não? Não, Santa Teresinha é Pernambuco. Eu digo, não, mas aqui é Santa Teresinha. Não. Aí o cara foi que me disse, não, aqui é Teresinha. Não ia poder ter duas cidades com o mesmo nome. Aqui, mas a Teresinha é referência a ela, né? Mas, que assim, começou como Santa Teresinha, né? Sim, mas... Aí depois que virou cidade, aí registraram como Teresinha. E a outra, será que tem a ver com ele? É mais velha. Não, a outra era mais velha e permaneceu. Mas assim, tem alguma coisa a ver com ele, o nome de lá, de ser Santa Teresinha? Não, tem não. A história dele não passa por lá, pelo menos que a gente tem relato, não. Né? Entendi. Então quer dizer que Teresinha, aqui vizinho da gente, a 16 quilômetros daqui do Bom Conselho, sentido Garanhuns, foi feita por ele. Foi fundada por ele. Como assim? Me diz aí um pouco dessa história. Ele começou, era uma comunidade. Um povoadozinho. E aí ele construiu a igreja, que a gente sabe que no Nordeste do Brasil, né?
todas as cidades começaram a se desenvolver ao redor da igreja. Isso, verdade. Né? Ao redor da igreja. Então ele construiu nessa devoção com Santa Teresinha, né? Então lá um povoado, muita gente. Aí ele propôs, vamos construir aqui uma capela e vamos colocar a padroeira Santa Teresinha. Né? E ele era interessante que ele fazia a planta, o projeto é dizer, quando eu chegar aqui, daqui a 30 dias, eu quero ver essas paredes em ponto de madeira. E o povo tocava a obra. Quando ele chegava, já estava aí, ele já dava outra ordem, sabe? E dava as possibilidades para fazer, né? E mandava material e arrumava. Interessante que ele comprava... Ele tinha alguma formação, além de ser padre e ser militar, que daqui a pouco a gente fala militar. Não. A dele foi padre. Falando assim, achei que ele pode ter sido engenheiro também. Não. É conhecimento, autodidata, né? Aquele cara que aprende muita coisa assim. Ele gostava muito de ler, ele tinha muitos livros. Né? Tinha um livro de engenharia, tinha de arquitetura. E ele... Era curioso, né? Que ele construiu muita igreja, então ele entendia um pouquinho do macete, né? Ô Edivânio, eu andando por aí, eu já comentei com algumas pessoas que queria falar de Padre Alfredo, tanto como no podcast, de repente, quando eu falei, dando certo de fazer um documentário, acho que um documentário, o máximo que a gente puder, de puxar da história dele, porque eu fiquei apaixonado pela história do Padre Alfredo, né? A passagem dele na nossa região, principalmente a passagem com os índios. Onde é que entra a história dele com os índios, né? A gente falou um pouquinho off, que ele foi para Brasília e tal, fazer a demarcação. Me diz aí um pouco disso aí. Rapaz, como ele teve um tempo em Águas Belas, né, que era a sede dos índios, então ele se sensibilizou com a causa dos índios. Hoje não, mas naquela época, os fazendeiros estavam tomando as terras dos índios, assassinando os índios, e os índios estavam muito oprimidos. Né? E no Brasil ainda não existia uma lei que fosse a favor dos índios. Né? Então, estava botando os índios para fora e tomando as terras dos índios. Isso em Águas Belas, como também em Palmeira, né? Os Funiô e o Chucurucariri. Então, ele se sensibilizou. Como eu disse a você, né? As meninas, ele sempre ia mais pelos oprimidos. Né? Então, e ele, como ele foi militar, ele tinha uma influência muito grande, ele escreve para Marechal Cândido Rondon, né? E pede um telegrama e pede que ele olhe pelo pessoal de Águas Belas, pelos índios, pelas tribos Chucurucariri e Funiô, porque aí descreve toda a situação. Né? E ele vai ao Rio de Janeiro, que na época a capital era no Rio de Janeiro. Né? E ele vai e ele consegue, ele traz a demarcação dos índios. Então os índios ficaram muito gratos a ele, porque conseguiram ter posse do que era deles de direito. Né? Tanto em Águas Belas como em Palmeira dos Índios. Aí depois vem a FUNAS. Eu conversei com um professor lá de Águas Belas, Índia, e ele disse, não, eu tenho realmente, a gente tem uma demarcação assinada por Marechal Cândido Rondon. Só que nós não sabíamos que foi conseguido pelo Padre Alfredo. Eita, aí eu já aproveitei, manda uma cópia para mim, que eu quero anexar os documentos aqui. E aí os índios ficaram gratos. Né? E ele começou a ter essa amizade com os índios. Tanto que ele entrava, né, na celebração, lá na celebração deles, no Cariri, ele entrava e participava com eles de todo o rito. Né? Ele tinha até umas vestes. Não é muito comum, né? Não pode, só índio, né? Não pode, né? E consegue até construir uma igreja, uma capelinha dentro da aldeia indígena. E cara? Ainda hoje não existe a capela, e eles fizeram um monumento que foi feito pelo saudoso Frei Dimas, né? E colocaram lá no meio da praça, tem uma estátua do Padre Alfredo com um índiozinho bebendo. No meio da praça de Águas Belas? Da aldeia. Da aldeia. Da aldeia indígena dele lá. E você já foi nesse local? Já tive. Inclusive, o Tio me disse que tem um amigo de lá, que aí, deve ser esse mesmo, que a gente podia fazer até um podcast lá. Tem os professores, tem uma escola lá e tem um professor de história que se aperfeiçoou na história deles. Sim, então esse é o cara. Esse é o cara, ele veio aqui, a gente a gente tem uma parceria, né? Sim. Já trouxe vários alunos, de vez em quando ele traz alunos aqui para conhecer a história, que inclusive tem foto do padre
os índios primeiros. Aí, eita, esse aqui é meu bisavô, esse aqui é E minha cara, avó, né? Eita, esse aqui... arretado, Teve até uma senhora que chorou porque não tinha nenhuma fotografia do pai, uma índia, né? E a filha veio e tirou a foto e mostrou, ó, mamãe, aqui, a cara do meu irmão, ó. Aí ela, esse era meu pai. Aí pronto. Eita, Aí veio aqui, que da pediu uma hora. cópia da foto, tudo, porque ele não tinha, índio, né? Naquela Uhum. época, não tinha nenhuma fotografia Não do tinha pai. tecnologia. E outra, para chegar a tecnologia na civilização, quando vai chegar nos índios não tinha nem graça. Exatamente. Né? Hoje os índios usam telefone, com certeza, né? E o pai tinha uma máquina de fotografia, né? Que quando ele andava, ele tirava foto. Né? Aí ele fazia campanha de feijão, de arroz, levava as sacarias lá para a aldeia. Então, os índios eram muito, ele era muito presente na com os vida índios. deles. Ia lá, rezava missa, tinham, né? Porque... os índios vinham para cá. Né? Pô, cara, então quer dizer que ele revolucionou essa época. Porque assim, ele foi um divisor de água na história dos índios. Os índios estavam sendo oprimidos, assassinados, sequestrados, botados para fora. Né? Aquela opressão, realmente. Né? A maldade do ser humano em cima dos verdadeiros donos da nossa terra, que eu falo com meus amigos. Inclusive, mais uma das histórias, né? Das histórias que a gente ouve, que quando ele morreu, os índios queriam carregar o corpo para Águas Belas. Olha. Né? E foi o irmão do padre que chegou com o chefe indígena e disse, olha, do mesmo jeito que vocês podem reivindicar o corpo do padre lá para Águas Belas, a gente, enquanto irmão, enquanto família, também podia levar ele a gente podia reivindicar. Mas nós, como irmãos, como família, abrimos mão para que ele fosse sepultado aqui em Bom Conselho. E ele é sepultado aqui. O padre foi sepultado aqui na Ermida. Né? Eu achei que ele tinha sepultado fora. Não. E tinha trazido para cá. Não, ele foi sepultado aqui. Então, ele morreu no Recife. Sim. E o corpo foi trazido do Recife, foi velado na Catedral em Garanhuns, né? E depois veio para a Matriz de Bom Conselho. No outro dia, foi sepultado aqui em cima, na Serra. A gente tem até as fotografias do enterro, do sepultamento dele. E o povo de Bom Conselho ficaram com medo dos índios vir levar o corpo. E os índios bravos também, né? Aí o que foi que... Mas ele na Carta do Testamento disse, né, que se os índios reivindicassem, que ele fosse enterrado na aldeia. E foi. Falou. Na Carta do Testamento ele disse primeiro, né, se eu morrer aqui no Recife, que eu seja enterrado aqui para evitar transtornos nem despesas. Sim, é claro que o povo de Bom Conselho não ia deixar. Né? Se eu morrer em Bom Conselho, que eu seja enterrado no pátio da Ermida, aqui em cima. Sim. Se caso os índios reivindicarem, que eu seja sepultado na aldeia. Né? E os índios reivindicaram. Ele tinha um carinho muito enorme com os índios, cara. Tanto que ele até falou assim, se ele já reivindicar, vai para lá e ele fica Mas aí o irmão conversa com os índios e eles aceitam. Que até nos 50 anos eles aceitam porque tiveram que ter um convencimento, né? O irmão falou, né? O irmão conversou. O irmão do padre conversou com o cacique. Que nos 50 anos de falecimento dele, a gente fez uma urna e levou uma parte dos restos mortais do padre. Pronto, aí, inclusive, a gente fez uma urna mortuária, né? E quando exumou, porque os restos na celebração dos 50 anos de falecimento do padre, a urna mortuária com os restos mortais dele, que está aqui em cima, desceu para a matriz, né? Se rezou e a gente exumou a urna pela segunda vez. A primeira vez foi em 96, quando ele foi tirado do túmulo. Certo. E eu tive a honra de participar das duas exumações. Peraí, na primeira vez foi tirado do túmulo aonde? Foi, ele era sepultado aqui na Ermida, na igreja, dentro. No chão. Quem tem mais de 20 anos lembra. A gente entrava na igreja, tinha um túmulo logo na frente. Lembrando agora mesmo. Com uma gradezinha de ferro. Tinha um túmulo no chão. Tinha um túmulo bem na frente da Santa, ele foi enterrado ali. Aí em 96, quando a Ermida foi reformada, que estava quase caindo. Né? Então, uma iniciativa da paróquia, Frei Zito, e com a ajuda da maçonaria, né? Os maçons da época foi quem tomaram a frente da reforma, exumaram. Tiraram os restos mortais, tiraram o corpo dele de dentro, que estava no chão ali, túmulo, e puseram nessa urna, que a gente tem aqui, que depois vai ser mostrada, né? A primeira, na urna que está dentro aqui no primeiro andar. Aí depois, em 2003, quando teve outra reforma, foi já Padre Nelson, aí
foi tirado de cima e colocado ali embaixo nos pés da Santa. Que está lá, né? Que está lá ainda hoje, porque muita gente idosa não tinha condições de subir, queria ver. Aí foi descido, ficou ali embaixo e essa urna foi dispensada, né? Então essa é a primeira, foi a primeira urna. Foi. Faz parte da história. Aí nos 50 anos, né, em 2014, que a gente desceu com essa urna para a matriz para se rezar os 3 dias de missa, aí a gente teve a ideia de se levar um resto mortal, uma parte, né, dos restos mortais dele para Águas Belas. Para os índios. Aí a gente colocou o pedaço do febo, né, um crucifixo que ele foi enterrado, e um pouquinho de cabelo, e está lá na capela da aldeia. A gente foi em celebração, teve um cortejo, foi muita gente daqui do Bom Conselho, chegou lá, teve uma festa, os índios fizeram toda aquela apresentação, e a gente colocou. E assim supriu aquela vontade deles ter os restos mortais dele lá. E ficou assim, um pouco lá, um pedaço dele, digamos assim. Um fragmento, fragmento dele. Ficou lá na aldeia. Que, diga-se de passagem, foi de extrema importância para a vida dos índios. Para hoje, para a vida. Para hoje, os índios viver como vivem hoje, né? Que hoje eles têm o local deles, hoje eles têm. Acho que a moral que eles têm hoje, digamos assim, né? É uma moral. Eles são um pouco. Não pode entrar na aldeia, né? Todo mundo fica lá, né? O negócio, né? Porque é restrito, né? É justamente restrito. E essa iniciativa dele, que ele teve para os índios de Águas Belas e de Palmeira, também foi para todos os índios do Brasil, né? Tendo em vista que Marechal Cândido Rondon já era um grande defensor dos índios. Né? Quer dizer que quando ele conseguiu isso, já foi no território nacional, lógico. Ia ser só os índios aqui, com certeza. Porque aí pegou um balo, né? Sim. E o Marechal Cândido Rondon, ele era muito defensor dos índios. Já era defensor. E aí essa amizade, esse contato... O Marechal militar, né? E aí militar. E o padre também era militar. O padre era capelão militar. E onde é que está a história? Ele era militar antes de ser padre ou depois? Não, depois, né? Ele foi capelão militar. E capelão, que era como se fosse um... Era um padre, uma patente, uma patente. A gente tem até a patente que ele usava na batina. Sim. Essas duas insígnias aí, né? 3 tracinhos, então era a patente dele, ele colocava nos ombros aqui na patina e o subalterno, quando passava, prestava continência a ele. Depois de ser padre, foi quando ele... Ele foi servir na Revolução de 30. Né? Ele serviu na guerra. Então quer dizer que ele foi servir na Guerra de 30 como padre? Como padre, como capelão militar. Foi fazer o papel dele de padre. Ele não foi para guerrear, não. Não, ele foi para dar uma assistência como médico, né? Inclusive a gente tem fotografias dele rezando a missa para os militares lá na guerra, embaixo daquela tendazinha, né, do exército, e ele lá rezando a missa e os militares tudo em volta. Aí é quando ele volta da guerra, já volta com a patente. Já volta com a patente. Né? Ele foi condecorado lá. Condecorado. Aí eu dei a história que ele andava armado. Mas isso aí era armado porque na época que era perigoso. Não tinha nada a ver com militar. Não tinha nada a ver com militar. Entendi. Era perigoso, né? Até porque ele não foi guerrear na trocatilo lá, ele foi fazer o papel dele. Mas ele tinha a arma dele, né? Porque ele era militar, ele tinha que andar armado. Sim. Né? Caso invadisse lá o alojamento, ele tinha que se defender e defender com certeza, defender a honra e a vida dele também, né? Aí, por que ele andava armado, isso é verdade, porque Bom Conselho era perigoso. E era, né? E ele andava, rezava missa aí em todo canto. Então era uma forma de se defender, né? A gente não tem nunca relato, pelo menos nunca chegou relato que ele deu tiro em ninguém. Não botou ninguém para comer na bala. Mas aqui, eu ainda tenho esperança de trazer a garruchinha dele para cá. Você já viu ela? Já. Olha, esse cara tem a história, um bocado da história do Padre Alfredo. Inclusive foi indicação de Antiógenes fazer um podcast com ele aqui. É meu amigo, né? Antiógenes não é uma figura. Antiógenes a gente agora tá querendo trazer também Frei Dimas. Já conseguiu, né? Em abril vem para cá e a gente vê se consegue botar. Disse que lutou muito. O memorial do Frei Dimas exatamente. Também. E eu pretendo também fazer. Assim, na verdade, eu já faço podcast. Eu já fiz acho que 4 ou 5 podcasts voltados para a história de Frei Dimas. Mas um pouco mais para a história da banda. Eu entrevistei Manuel Luna aqui, Manuel Luna, né? Eu entrevistei mais, meu Deus, Fernando do Bradesco, que são pessoas que tocaram na banda de Frei Dimas, né? Contar as histórias dele, que ele tirava um alinhamento assim no cabo na baqueta, assim, ele fosse passando com a baqueta assim, e o cabo tivesse, ele não dava na cabeça.
Então, Frei Dimas também é uma pessoa, é uma figuraça que revolucionou a história da nossa cidade na educação, a gente sabe disso. Então é de grande importância a gente registrar a história de Frei Dimas também. A gente já está fazendo já. Tem outros podcasts para fazer que é sempre voltado para ele. A gente depois que terminar, tipo, fizer com essas pessoas tudinha, que conviveram com ele, a gente vai ver o que é que tira desse resumo, para daí já fazer um livro também. Isso é coisa de anteontem. Isso é coisa de anteontem. Eu tenho assim, algumas histórias com o Frei Dimas, que a gente era contemporâneo, e eu fui coroinha lá no seminário. Sim. Né? Então, a gente convivia. Ele era uma Você teve intimidade com ele? A gente teve uma convivência. Ele falava meio rouco, meio esse menino aí, não sei o que, às vezes a gente não entendia. Não entendia. Não, eu lembro dele ali, ao lado do estadual, quando ele fazia artesanato. E eu tinha medo dele. Porque eu vi ele, eu tenho uma lembrança dele bruto. É um molequinho. E eu vi ele dando algum puxão de orelha em alguém e fiquei com medo dele. Esse padre é muito brabo. Esse Frei é muito brabo. Mas ele era gente. Era, não, coisa de criança mesmo, assim, sabe? Eu vi ele dando uma bronca em alguém dali do artesanato. Eu tenho essa lembrança. Ou então talvez nem foi uma bronca. Foi aquele jeito forma dele falar. Isso. E eu interpretei como isso. E toda vez que eu via Frei Dimas, que eu ia para a escola, que eu via ele, eu ficava meio desconfiado. Ele ficava bravo demais. Então é isso, cara. É sensacional. Então ele, rodando para aqui para o Padre Alfredo, capelão, né, militar. Militar. E aí tem histórias. E vamos pegar um gancho dessa história aí de militar, de polícia. Vamos falar um pouco da história do delegado que eu vi ali. Eu presenciei, ela está aqui, gente, a palmatória, de um pedaço da história dele que eu falei no podcast passado com seu Luiz Clério, né? O seu Luiz Clério falou que ele foi lá e tomou uma palmatória que o delegado tinha que estava batendo nos presos. E aí ele foi aqui e me mostrou a palmatória. Me conta um pouco da história. Ele gostava de visitar, né, a maternidade, que foi fundada por ele. Sim. Inclusive a maternidade, o hospital, leva o nome dele. Foi ele que começou, né? Ele começou a construir. Quando ele veio para cá, né, Bom Conselho já tinha a Casa da Caridade, que é hoje o abrigo. Sim. É Bom Conselho que é mantido, que é dirigido por Freizito, né, que era aqui na Monsenhor Marques. E do lado ele conseguiu com o pai, o sogro de seu Zezinho do Ouro, o saudoso seu Zezinho do Ouro, né, conseguiu o terreno do lado e construiu uma maternidade, que Bom Conselho não tinha hospital, era um postinho de saúde. E era a maternidade? Era. Embaixo era o abrigo dos idosos, a Casa da Caridade, e em cima ele construiu a maternidade. E todo dia de manhã ele visitava a maternidade, visitava a cadeia, né, que é ali na Escola Rotary, né, que hoje é o ponto digital, a Escola Rotary é em Batalha, o ponto digital da Rotary. Que é um antigo presídio, você falou, Zé da Amaral ali, né? E ele visitava ali, né? Saía da maternidade, descia por ali, visitava os presos, conversava, catequizava, dava bronca, porque às vezes era na rua e as mulheres passavam e os presos davam cantada. Eles tinham acesso à rua, a visão dele. E as mulheres reclamavam: olha, padre, tem um preso lá que é meio assanhado, a gente pacifica. E ele ia lá e você respeita as mulheres, seu cabo aí. Botava moral. E ele chegou um dia e viu o delegado com uma palmatória dando nos presos, né? Aí ele, ó, isso aí é uma atitude rústica, não se usa mais isso não, me dê. Aí o delegado foi lá e deu a palmatória. Aí ele escreveu, né? Do meio do delegado, tá escrito lá. E tá ali, eu vi, tá escrito. Mais de 70 anos isso, né? Isso. E a palmatória ainda tá lá para contar a história. Aí teve uma história também eu não sei se ele falou, o delegado também, que pegou uma carona. Que o padre, ele tinha um carrinho, né? Tinha mais condições de mobilidade e o delegado pediu a carona ao padre para ir até Garanhuns, se eu não me engano. E no meio do caminho, o delegado querendo fazer a mídia, né? A média. O padre inventou de falar de coronavírus. Porque hoje existe muito isso, né? Se você quiser fazer a média com o candidato fulano de tal, você tem que falar mal do outro. Né? E hoje funciona assim. E aí a história é essa, que o delegado foi falar mal, que é onde vai entrar um pouco da história política dele. Que ele foi político também, que eu também não sabia, vim saber esses dias. Aí ele tinha uma rixa muito grande política, só, né? Com o coronel Zé Abelho.
E aí justamente... Que não era nem política, era pessoal. E era, olha... Tá, que aí partiu depois para política. E foi, pronto. Daqui a pouco você vai contar essa história. Pessoal que depois virou para política. E aí a história é essa. O delegado foi falar, não é porque o coronel é isso e aquilo, aí o padre disse, desça do meu carro. Desça do carro, só quem fala dele só quem pode falar dele sou eu. Esse cara era demais, esse padre. Inclusive tem uma história que alguém me contou, não lembro quem foi, mas depois outra pessoa me confirmou. Teve uma procissão, né, que o padre passou e à tarde o coronel Zé Abílio gostava de ir ali na varanda, ali onde é o café do coronel, que é ao lado da igreja. Tomar o café, o chá da tarde ali, ficava ele e uns amigos. E coincidiu da procissão passar na porta dele. Sim. Aí um pouco antes, aí o padre foi e disse com o povo da procissão: olha, eu vou parar na frente da casa daquele amarelo e todo mundo vai gritar comigo, moleque amarelo. Ainda mentira que ele fez isso. E desceu, ele ficava arretado, né? E desceu, quando chegou na porta, a procissão parou e todo mundo olhou pro coronel e, moleque amarelo. Bicho, e a procissão tocou. Ele era demais, cara. E aí ele foi... Aí teve uma história aqui também que... Flávio, né? O amigo Flávio do Café de Coroné, é casado com a bisneta do Coroné. Aí sabe de alguma história, com certeza. Dali dentro ele vai escutando e vem vezes quando ele conta algumas histórias. Ele conta também que o coronel saiu, ali, que mora ao lado, né? Igreja, quem mora em Bom vizinho, sabe, né? vizinho. Aí ele saiu para a praça, né? Que de frente fica a praça. Ele saiu para a praça, aí se encontrou com o padre, por aí ia sair, se encontrou. Aí o padre disse: eita, mas você é um amarelo, né? Tipo um amarelo folgado. Tipo, não foi assim, um amarelo. É uma palavrazinha, como se fosse folgado hoje mesmo, né? Na gíria da época. Época, dialeto da época, que eu esqueci até a palavra, me fugiu. Aí ele disse: olha, seu padre, não adianta o senhor falar, eu não vou me intrigar de você. Você pode dizer um monte de coisa, a gente, né? Algo assim. Eu não vou me intrigar de você. Porque é como que o padre estava catucando para ver se ele ficava. Né? Aí tem a história também dele celebrando a missa. E tinha o nome das pessoas lá. E na hora ele não dizia o nome. Ele só dizia o Dona Ismênia, da esposa dele. E a doação mais volumosa sempre era do coronel. Tinha lá, Zé Abílio. Aí quando ele ia ler as doações, aí nunca ele dizia lia as doações, né? Porque assim, fazia as campanhas, né? E ele dizia, olha, fulano de tal deu tanto. Aí quando chegava nele, ele, Dona Ismênia, ele não. E o coronel já dava... Será que o coronel já dava... Para ele dizer o nome dele na missa, e ele não dizia. Quer dizer que começou a rixa pessoal. Era um pessoal, assim? Não se sabe ao certo como foi. Entendi. Né? Ninguém nunca sabe como começou, só sei que tinha. Né? Tinha essa rixa e terminaram os dois amigos. E foi, cara. Ó, tá vendo? Então, eles terminaram no final da vida, eles terminaram amigos. E foi, né? Que interessante, né, bicho? Escuta, aí e onde é que entra a história política dele disputar? Quer dizer que antes ele não queria ser político, não, era algo assim? Ele não queria, não. O que motivou é porque, assim, o coronel Zé Abílio foi prefeito aqui várias vezes e também colocava seus afilhados, né? Sim, sim. E ele foi deputado também. Foi deputado, e ele estava insatisfeito com algumas situações, né? Sim. Por eles serem rivais, vamos dizer assim, às vezes ele pedia alguma coisa, olha, veja a questão do saneamento de tal rua. E o coronel demorava, porque também vou dar um maltrato. Vou dar um maltrato que ele não diz meu nome na igreja. Tanto que ele abriu uma maternidade, né? Ele fundou uma maternidade para não estar pedindo ao poder público. E aí ele foi e decidiu não, eu vou me candidatar a prefeito também, que eu quero mostrar a ele que eu posso fazer. Né? E aí, no jogo político, ele perdeu. Né? Inclusive o Flávio fala que foi 65, 66 poucos votos. Assim. Poucos votos. Agora teve dois povoados que ele perdeu feio, né? Que foi São Serafim, tinha uma sessão eleitoral lá em Saloá. Vai para o Sandal Parque. Aqui fazia parte. Saloá era jurisdição daqui. Sandal Parque, né? Ali tem um povoadozinho do lado ali, São Serafim. E no Taquari, na Rainha Isabel, que tinha também um colégio que tinha uma zona eleitoral. E aí ele ficou com raiva dessas duas comunidades e disse, agora eu vou fazer uma igreja para vocês vão crescer que nem rabo de cavalo, para trás, para baixo.
Daí foi quando ele funda Saloá, ele cria Saloá, constrói a cidade de Saloá. Que foi justamente por causa perdeu na política. Perdeu na política, ficou com raiva do povo de lá. Mas, rapaz, e Saloá foi construída assim. Foi assim. Por causa da rixa política. Da rixa política. Olha, eu sou assim, minha raiz é de Saloá, minha mãe nasceu em Saloá, né? Então a gente faz parte dessa história, querendo ou não. Não tem como a gente não fazer parte dessa história. Ele era muito devoto de São Vicente, né? Inclusive o sítio dele é São Vicente. Sim. Aí ele vai e dá o padroeiro São Vicente. E como é essa história de querer ser para trás, que nem rabo de cavalo, por quê? É porque o pessoal tem os mais antigos, que o rabo do cavalo não cresce para baixo. Para baixo. Aí usa esse dialeto. É que nunca vai para frente. Não. Né? Nem para cima. Que ia ser coberto de melão. Né? Quando uma propriedade, alguma coisa está abandonada, o melão, as raízes vão crescendo. As ervas, né? O mato nativo cresce por cima e cobre, e toma de conta. Aí quer dizer que está abandonado. E São Serafim ainda hoje é assim. O pessoal de lá ainda diz, né? Quando constrói uma casa, cai duas. Foi a praga do padre. A praga do padre. Mas eu não sabia dessa história. Que negócio arretado. É muita história. E assim... E o pessoal que a gente vai conversando, sempre vai surgindo outras histórias novas. Sim. Né? É bem interessante. Mas aí depois que ele perdeu para prefeito, ele era muito amigo de... Assim, ele tinha muita influência. O governador, né, Paulo Guerra, era muito amigo dele. Né? Na época, depois, Dr. Raul Cambuim, que veio ganhar prefeito, também. Né? E Dr. Raul Cambuim era muito amigo do padre, então tudo que o padre pedia, né? E uma das coisas que o padre pedia muito o prefeito era para fazer o saneamento da cidade. O Bom Conselho não tinha saneamento, era tudo o esgoto a céu aberto. E praticamente quase os 4 anos do mandato do Dr. Raul, que era médico também, né? Saúde pública, foi sanear Bom Conselho. Dr. Raul Cambuim foi quem criou os esgotos em Bom Conselho. Através da influência do padre. Do padre. E foi quem deu continuidade ao hospital. Ele fez muita coisa. O padre ele não tem como a gente desvincular a história do padre de Bom Conselho de jeito nenhum. Porque o cara criou o hospital, fundou o hospital. Ele começou, né? Aí ele morreu e o sucessor dele continuou. Essa ermida mesmo, que é um ponto turístico religioso. Exatamente. Né, que a terceira mais bela ermida de Serra do Nordeste. Olha para ele. Olha, que eu não sabia. É importante. A terceira mais bela. É muito bonita aqui. Todo mundo que vem de fora quer vir aqui. Fica vislumbrado. Quando a gente tira uma foto e a gente posta que está aqui, o pessoal fica doido, poxa. Principalmente os bons conselheiros que moram fora. Esse dia eu tive aí, subi, tirei umas fotos. E eu postei, o pessoal, Cris, eu tô com saudade tão grande, porque quando você tá fora, tu morou fora já? Já. Quando você tá fora, você não consegue ver nada que você não lembra. É porque lembra, porque assim, é nossa terra, né? Nossa história, da gente nossas raízes, nossa terra natal. É muito raro uma pessoa que não gosta da terra natal. Quando eu era molecão, que eu viajei para fora, eu tinha uma revolta com o Bom Conselho. Naquela revolta de jovem mesmo. Bom Conselho não tem emprego. Né? Bom Conselho não é coisa de interior mesmo, as coisas são difíceis no interior. Assim, a minha cabeça era, né, muito matura, não entendia, mas hoje, pelo amor de Deus, cara, eu sou apaixonado por Bom Conselho. Somos dois. Eu sou muito apaixonado por Bom Conselho. Bom Conselho, Bom Conselho fica localizado na região agreste, mais preciso no Planalto da Borborema, que eu ontem tive no pôr do sol, lá naquele horizonte, né? E olha naquelas montanhas, aquela coisa, eu sou apaixonado por essa região. O clima daqui, o clima de mato, o clima de sertão. Entendeu? Aí, com o tempo, eu fui entendendo o quão Bom Conselho é grandioso, historicamente falando também. Aí você vê a história. Na religiosidade. Religiosidade em tudo. Na cultura, a gente tem vários artistas. Tudo. É porque, assim, precisa ser mais explorado. Entendeu? Precisa ser mais explorado. A gente, como projeto de canal, estamos explorando essas coisas. Entendeu? Eu, assim, é de grande orgulho para mim estar tendo essa conversa com você. Porque a gente vai morrer também, igual o padre morreu, igual todo mundo. E vai ficar na história. Vai deixar a história. A gente temos aqui, né, a batina que chama, né? As vestes. As vestes do padre aqui e tudo mais, que é o que ficou da história dele, que não tinha tecnologia de fazer vídeo. Se tivesse, com certeza estaria os vídeos aí. E já que é na nossa geração, temos aqui, né? Temos
a internet, né? Graças a Deus. Tem gente que usa para o mal e tem gente que usa para o bem. A gente usa para o bem, graças a Deus, estamos aqui, né? Fomentando conhecimento que a gente fomenta no canal. Política, já fizemos podcast sobre política. Inclusive, tem muitos podcasts aí para frente. Muita gente se oferecendo para fazer. Porque eu sempre faço convite. Eu sempre fiz o convite. E as pessoas estão chegando. Cris, olha, eu quero participar. Ontem mesmo eu estive na quadrilha. A menina me passou. Eu achei seu podcast. Como é que faz para participar? Não se preocupe, pega meu número aí. Se você quer, minha filha, você vai. Então é isso, cara. É de muito orgulho estar participando aqui desse momento aqui, ao lado dessa figura aqui que eu estudei com ele, com o Edivano Estevam. E ele não lembrava, mas eu lembro. É isso, Edivano, de verdade mesmo. É sensacional a história desse pai. E a gente vê assim a influência, porque olha, o Correio veio para cá, foi ele que pediu, né? A gente não tinha correio. O banco que tu falou, Banco do Brasil, foi ele que trouxe. Ele botou o negócio para inclusive a gente tem até fotografias dele na inauguração do banco, ele lá. Do banco. Né? Ele mandando telegrama para o presidente da República, como é que cidades menores, que é Bom Conselho, tem um banco, e aqui não tem uma coletoria de impostos, Bom Conselho não tem, então eu exijo que correio seja, e veio os Correios, o Banco do Brasil, coletoria de imposto, o Centro Social Urbano, ele trouxe. Né, ele trouxe, que não era só o prédio, tinha todo né, a FEBEM, jovem, tudo foi ele que pediu e reivindicou. O Centro Social foi ao governo do estado e veio para Bom Conselho. Então ele faz parte da que o terreno do Centro Social foi ele que doou. Isso aqui, tem esse terreno aqui para vocês fazerem o Centro Social e foi feito. Foi feito, foi doado a FEBEM, que hoje não funciona mais, funciona outras coisas lá no prédio. Mas ainda tem um prédio, né, que hoje funciona a Secretaria de Assistência Social, e vários programas do governo. E eu também não sabia dessa parte aí dele aí. Foi ele quem pediu. O hospital, né, como a gente disse que ele começou, né, inclusive a gente tem até uma foto lá em cima de Antônio Hermínio de Moraes, que foi quem doou os tijolos e o cimento. Antônio Hermínio de Moraes, da Votorantim. Da Votorantim. Gente, tem uma fotografia com ele lá em cima. E eu vou olhar, Antônio Hermínio de Moraes é o dono do cimento Poti. Poti. Né? Aquele foi cimento famoso. Ele foi lá e pediu. É um dos maiores empresários do Brasil, né? Da história do Brasil. Era, né? Antônio Hermínio de Moraes deixou empresa muito grande que até hoje toca no Brasil. Antônio Hermínio de Moraes não sabia disso. E ele foi pedir, foi quem doou os primeiros materiais para o hospital, né? E hoje leva o nome dele. Leva o nome dele, que ele começou o hospital. E tem até uma história que, na demarcação lá, o vizinho construiu um muro. Construiu um muro e ele disse, olha, esse muro aqui não é aqui não, é para lá, que aqui é do hospital. Aí ele com a bengalinha dele, né? Essa bengala aqui, gente. Aí ele foi e fez um risco assim do chão e disse, aqui. Daqui para cá. Eu vou pro Recife, quando eu vier eu quero ver esse muro derrubado e feito aqui. E fez. Aí foi quando ele faleceu. Aí dizem que quando ele morreu lá, o muro caiu. Dizem não, foi verdade, tem fotografia do muro no chão. Ele morreu e o muro caiu. Não, aí fica coisa, porque assim, aí o pessoal que tem essa veia religiosa entende que de lá ele disse, olha, tu não resolvesse, está derrubado. E ele disse, quando eu vier aqui, ele tinha essa história. Né? Quando eu voltar, eu quero ver esse muro no chão. E ele voltou e o muro estava no chão. Porque assim, a mulher acredita em coincidência, mas assim, se você for olhar, o negócio é um mistério mesmo, porque voltou e o muro caiu e acabou. Caiu. Vai que interessante, não sabia dessa parte. Mas tu tem muita história, cara. Tu tem conexão com a família dele, que tu falou, né? Tem. De vez em quando eu vou para casa das sobrinhas lá em Maceió. Né? Marechal Deodoro. E tem muita, que você falou, tem muita coisa espalhada ainda dele, aí da história dele. Tem. É porque a gente é jovem, né? Ainda, mas a história dele é recente ainda. Inclusive, quando ele morreu, pegaram uma batina dele, que é essa preta, né? Tá por baixo. Sim. Ele não andava assim a paisana como a gente, ele andava só de batina. Só de batina. Que essa preta das fotos, que são mais. A foto mais famosa é nessas pretas, né? Aquela da Hermínia tem uma foto dele lá, de aquela preta. Aí acho que no hospital tem uma foto dele. Também, né? Tem uma foto dele, verdade. Pegaram a batina, cortaram e deram os pedacinhos de pano à população. E o pessoal fazia chá com a batina e disse que ficava curado. Gente, olha, de verdade, eu não desacredito, não. Na verdade, assim, o meu ponto de vista,
não era o pano, era a fé da galera. Inclusive, porque a fé, ela move o monteiro. Eu tenho 2 pedacinhos ainda. Tu tem, mas tu fechar? Não, fiz não. Tá guardado lá em cima. Sim. Que o pessoal, olha, aqui era um pedacinho da batina dele. Tem um que tá até branco, desbotado, acho de tanto ferver. Tem um que você pega, vai saindo o fiapo também, com 60 anos já, né? Sim. E já foi fervido, sabe-se lá quantas vezes. E tá ali guardado também pra gente colocar no expositor quando tiver a oportunidade. O padre, rapaz, realmente o padre era um homem santo, velho. Um cara que, né, com o seu jeito de viver, conseguiu revolucionar a história dos índios, conseguiu erguer muita coisa na nossa cidade, né? Faz parte da nossa cidade de Bom Conselho. Assim, eu não tinha conhecimento nenhum disso. Eu gosto de história. Eu também gosto muito de história. Só não sou de decorar data, mas eu gosto de história. Eu gosto de história e quanto mais eu ter história para futucar, para ir correr atrás, eu quero ir para saber o porquê. E o padre, assim, eu já venho conversando com pessoas sobre o padre Alfredo. Quem foi o padre Alfredo? O que é que ele fez? E assim, eu fui pegando só alguns fragmentos de história e já fui ficando apaixonado pela história dele. E não queira o que não queira, é a nossa história, né? Apesar dele não ter sido daqui, ele ter nascido alagoano, ele se fez daqui. Se fez aqui e ainda está aqui, querendo ou não, né? A história dele, o acervo dele, o resto mortais aqui na Ermida de Santa Terezinha. Inclusive até Pedro de Lara, né? Bom conselheiro, que a gente até está lutando, tentando ver se consegue trazer algum acervo dele para colocar aqui no memorial. Né? Aqui. É o acervo de são duas pessoas que a gente está tentando. Dom Carício, aí eu já tenho algumas coisas de Dom Carício. E Dom Carício foi quem? Foi o sucessor de Padre Alfredo. Quando o Padre Alfredo morreu, aí o bispo nomeou o Padre Carício na época para substituir ele. Foi quem terminou o hospital. Entendi. Foi quem então ele também faz parte da nossa história. Faz parte da história. Foi muito fundamental. Foi um professor e morreu, tá enterrado lá na Matriz, né? Também foi é aquele que tá... Verdade. Assim, perdão, viu, eu não sou muito... Quem é mais religioso é quem tá mais por dentro, né? Mas é mesmo ali na lateral, do lado da ovelha, tem um túmulo. E aí o Dom Carício ali, Dom né? Carício. Verdade. Que depois, quando ele veio para cá, ele foi sagrado bispo. Aí foi para Irecê, na Bahia. Passou um tempo lá, depois... por conta da saúde, voltou para Bom Conselho. Ele podia ter ido para a terra dele, né? Mas não, quis ficar em Bom Conselho também. E morreu aqui em Bom Conselho. Não tem como o cara não gostar, não, cara. Padre Alfredo não, mas Dom Carício eu ainda participei de missas com ele, tudo que era ali pertinho da minha casa, né, que ele morava. E foi quem deu continuidade à obra do Padre Alfredo. Obra do Padre Alfredo. Aqui em Bom Conselho. Olha, é porque assim, tem um ditado que diz que quem bebe da água de Bom Conselho não esquece mais. O pessoal fala isso. Quem bebe daqui não bebe, porque assim, é muito gostoso, cara. O Bom Conselho é muito gostoso. E interessante, assim, quando a gente vê as fotografias, pensa que ele era um homem muito sério, né? Mas quando Padre Alfredo, mas quando você vê, não, ele era brincalhão. Ele era extrovertido. Era extrovertido, era brincalhão, adorava animal. Na foto dele ele parece ser sério mesmo, né? É uma foto, né? Da época. Tem até uma história, né, dele, de uma das sobrinhas. Ele tem uma sobrinha música, cantora, né, canta muito bem, né? E o coronel gostava de fazer recepções em casa, né? E numa dessas férias que Coronel Zé Abílio. Em uma dessas férias que ela vinha para cá, os sobrinhos dele, ele educou muitos sobrinhos, né? Teve sobrinho que ele colocou, era interno aqui no colégio, se formaram aqui, do Santa Sofia, em Garanhuns, né? Então, os sobrinhos que ele podia ajudar na educação, ele trazia e formava os sobrinhos aqui. E a sobrinha na praça com acordeon, mocinha lá, seus 14, inclusive tem até ela está numa das fotos do enterro ali do lado. E o coronel vê ela tocando o acordeon, aí vai e diz assim: olha, de noite vai lá para casa, a gente vai fazer uma recepção para você tocar para a gente. Né? E ela disse: e agora, como é que eu vou dizer ao tio Alfredo que o coronel me chamou para ir para casa dele de noite? Não se bate. Aí eu sei que ela foi acanhada, né, com vergonha, foi falar, né, o tio, ó, Coronel Zé Abílio me chamou para ir tocar na casa dele. Aí ele começou a rir dela, né? Ele começou a rir, aí disse: vá, minha filha, você é jovem, pode ir. E como a boia dele, bem muito.
E ela foi e fez a festa lá, né? Então, era essa extrovertida. Sim, Ele sim, era muito sim. extrovertido, Sim, né? sim. Ele era muito brincalhão. Assim, nas horas de ser sério, ele era sério, né? Mas nas horas de... Inclusive, tem uma história, alguém me contou, e uma senhora, na hora da missa, né? Ele foi, deu a comunhão, e a senhora, a mulher, comungou e chegou na porta da igreja, cuspiu a hóstia que ele tinha comido, né? E a gente que é cristão católico, a gente acredita que É o corpo de Jesus é o Jesus, corpo sim, de Cristo. Aí ele parou a missa, foi lá e disse, vá, lamba. Eita. Fez ela lamber o cuspe que ela tinha. Sério, velho, isso aí? Porque isso aqui é Nosso Senhor. É história, né? Sim, sim. Mas eu acredito que não tenha sido mentira, não. Né? Não sei. Porque assim, nós estávamos falando da crença do padre que era o corpo de Jesus. Então você está cuspindo o corpo de Jesus. Você é doido, filho. Lógico. Isso é uma falta de respeito para com a religião. Lampião, né? Também. E a religião dela, né? Que ela estava livre, a não ser que ela tinha ido botar para fazer. Não é só para fazer. Lampião, tem um relato que Lampião veio para. Eles participavam sempre da missa. Né? Quando Lampião estava aqui, um bom conselho, ele ia para a missa dia de domingo. Sim. E todo mundo e foi comungar, e o padre disse, não, você só vai comungar quando você se confessar. Eita. E não deu a comunhão a Lampião, não. Foi mesmo. Aí o Lampião ele baixou a cabeça e foi se confessar. Foi se confessar. Foi se confessar. Aí depois que... depois se confessou. Rapaz, acaba... Aí ele deu a comunhão a Lampião. Não, o padre era diferente mesmo. O cara botava Lampião. Não, aí agora passou do limite. Coronel, não digo nada, que era, né, vizinho, né? Tinha que manter um certo respeito, apesar da rixa política, uma coisa e outra. Escuta, e no final da história dele, como é voltar, morrer um amigo que tu falou? Foi, aí eu não sei muito bem da história, os nomes, né, das pessoas, mas aí diz que o Coronel Zé Abílio entrou numa enrascada. E um dos amigos, que era amigo do padre e amigo do Coronel Zé Abílio, né, convida o padre para ir jantar na casa dele, né, para ver se o padre, como o padre tinha muita influência política, muito, né, podia ajudar o coronel, né. Aí, lá nesse meio tempo, depois da janta, e o coronel no quarto, o Coronel Zé Abílio no quarto, depois da janta, tudo, e vai tomar um licor, um vinho. Aí o rapaz lá vai e diz, ô padre, eu queria lhe pedir uma coisa. Mas eu queria que o senhor me dissesse que fazia antes de eu dizer. Ele, não, pode pedir, o que você pedir já está feito. Mas pia. Mas você tem que garantir que sim você falar. Aí ele, não, o que você me pedir já está feito. Você é um homem de bem, não vai me pedir uma coisa que não esteja ao meu alcance, né? Sim. Aí o coronel sai do quarto. Ele diz, eu quero que você fale com ele. Eu quero que você interceda pelo coronel nessa situação assim. Aí diz que ele cruza os braços, bota os pés assim, diz, agora você me bota em cada Agora você botou no... aí foi disso, senta aí, moleque amarelo. Eita, aí pronto, Deus. Aí foi, fizeram as pazes, morreram amigos. Da hora, vai ali, pô. Aí pouco tempo depois, o padre faleceu, o padre Alfredo. Aí tem relatos também, né, que dizem que quando o padre Alfredo morreu, aí o coronel foi e disse assim, pronto, agora a minha vida perdeu o sentido. Eita, gota. Perdeu quem arengar. Né, perdeu quem arengar, a história deles, né, foi muito forte. Mas assim, era uma amizade que só eles entendiam, isso, né? Isso. Mas o padre Alfredo não permitia que ninguém falasse mal do coronel Zé Abílio. Só ele. E disseram que também o coronel era assim, era recíproco. Ninguém falava mal do padre Alfredo. Pode falar não. Quem era doido de falar mal do padre Alfredo? Se o padre, que é mais manso, pacato, que é padre, botou o delegado para descer do carro, eu imagino o coronel, que era coronel, que já tinha, né? Aí disse que o coronel... dava piso no carro. Disse que o coronel era deputado, né? Ele morava no hotel, se eu não me engano, no Plaza Recife, lá no Recife. Aí tinha alguém lá do meio que não gostava do padre, né? Aí foi um dia e foi dizer lá no Campo das Princesas, aí foi com o coronel no percurso, né, do hotel para lá, aí foi conversando com o padre e disse, agora coronel, lá na sua terra tem um padrezinho meia tigela. Aí o coronel foi e disse assim, olha, você lava a sua boca para falar do padre, que você não chega nem no rastro dele.
Desse jeito. Mais uma que eu não sabia. Querendo fazer a média também para falar do pai dele. Ao contrário, o cara foi fazer a média, a coronel cortou na hora. Não, meu irmão, aqui não, só que pode falar sou eu. Rapaz, que é muito da hora, gente, é muita história. Acho que, na verdade, a gente for sentar para conversar e contar o tanto de história que sabe, é 2 dias de gravação. Né? Porque, assim, vai vir nas lembranças, né, Edvando? Vai vir nas lembranças de coisas, das coisas que tu escuta, né? Da história que a gente vai cavando e que o pessoal vai dizer. Que vocês cavam mesmo porque é interessante cavar para ter, né, o conteúdo da história do pai. E o pessoal mesmo, vem para cá e vai contando, né? Minha mãe tem essa história de milagre, de história com o padre, né? O pessoal, até a história bestia, tem uma Calma Malafaia, né? Todo sábado ia buscar o dinheiro para fazer a feira para a Casa da Caridade. Certo. Ela disse que era uma moedinha. Aí disse que num desses dias ela, menina, o padre na varanda, aí o padre vai jogar moeda. E ela, pequena, bate na testa e faz um galo. Aí vai apanhar a moeda e disse que olhou para cima, estava o padre se acabando de rir. Né? Aí fez um galo grande. Aí a mãe vai reclamar, mas padre, como é que o senhor jogou a moeda na testa da minha filha? Fica rindo. Aí disse, não, amanhã já tá bom, para ela deixar de ser bronca. Essas histórias, né? Que aquele que também não era com maldade, não, né? Mas assim, é uma coisa que você acha graça, né? Sim, cômico você rir. Sim. Né? E ela mesmo contou depois de rindo, né? Sim, interessante demais, né? Essa pessoa ainda é viva. Olha, interessante. Mora ali na Rua do Cabote, como a gente chama, né? Na Monsenhor Marcos. Isso. Olha, cara, eu tava nesse banho ali, tem quantas igrejas ali? Tem 3, 6, 8, 8. Ele construiu 8 igrejas. Construiu. A de Águas Belas já era construída, ele construiu as torres, né? E a matriz, né, de Bom Conselho, que ele fez uma grande reforma na matriz, né? O relógio foi ele que trouxe, os corrimões. Saloá. Né? Saloá ele construiu, Santa Terezinha ele construiu, Rainha Isabel ele construiu, a ermida, né? Sim. E essa do meio, essa aqui do cantinho é a capela da aldeia. Escultura Padre Alfredo. Ah, essa aqui é a capela da aldeia, essa de baixo aqui? Essa daqui do lado tem a pracinha. Oxi, mas eu pensei que era uma capelinha pequenininha, uma coisa grande lá, né? Mas não é tão grande não, mas... Não, né? Isso ali é dentro da aldeia? Dentro da aldeia, na praça da aldeia. E lá tem uma praça? Tem. Na praça aqui, ó, a foto da praça aqui da frente. Sim. Aí no meio da praça fizeram o busto, Frei Dimas, né, fez o busto do Padre Alfredo e colocaram lá na praça. Aí depois fizeram uma redomazinha para proteger a escultura. E tá lá na praça. Aí depois o Frei Dimas se foi, fizeram o busto de Frei Dimas e botaram lá no estadual. Eu fui lá, fiz um pedacinho podcast lá também. Assim, a gente filmou no podcast com Paulo César, que foi campeão brasileiro de futebol em 1985, que é bom conselhense, né? Foi o Antiógenes que trouxe também para a gente registrar. A gente fez uma gravação lá no busto de Frei Dimas. Que Frei Dimas também, que a gente está falando, é uma figura que revolucionou a educação. Ajudou muito também. Tem muita gente artista em Bom Conselho hoje que é herança de Frei Dimas. Foi com ele, Carlos, Araújo. Muita gente. O próprio Alexandre Santos cantou. Eu e Alexandre, a gente foi coroinha. Ele falou, né, no podcast dele, da história dele. Já levou muitos cantores daqui da cidade para lá. E o Alexandre fala que também trabalhou com artesanato, quando criança ali. Então é isso, o Frei Dimas é mais... A mãe de Alexandre trabalhava lá no convento, né, com os frades. Sim. O Frei Dimas. Alexandre vivia ali, praticamente. A gente estudava junto também. Quando saía do estadual, ele vinha para o convento, porque a mãe trabalhava lá, ele ia almoçar, ficava ali atrás. Justamente, acho que é da época que a gente estudava. A gente estudou, na época eu lembro que tinha 2 Alexandre, era ele e o lá da 50 Casas. Isso, era. A gente chamava Alexandre Branco e Alexandre Moreno. Isso, era, porque o outro era mais branquinho. E aí o que acontece? Encontrei com ele, com aquele Alexandre, esses dias, no festival Dominguinhos, em Garanhuns. Eu ia passando... Rapaz, aquele cara é meu amigo de infância, Alexandre. Nunca mais eu vi esse cara. E aí eu fiquei meio assim, né, meio com vergonha de falar. E daqui a pouco, eu sempre tive essas coisas, essas bobagens. Aí eu digo, eu vou falar com ele ali. Eu vim cá, é o Alexandre, né? Ele tava de cavanhaque. Não sei onde ele tá morando, não lembro se eu perguntei. Ele disse, Alexandre, tu lembra de mim? Ele disse, não, só Cris. Ele disse,
Cris! Quer dizer, assim, eu assim... O bagunceiro da sala. Tem umas pessoas que lembram muito de mim, porque a galera que senta lá no fundão. Você tava lá no fundão, gente. Aí, Alexandre tava mais a mãe dele, aí minha mãe, tudo bem, da hora, um momento muito da hora. Eu digo, Alexandre, eu tenho muitas lembranças desses meus amigos. E ele é um dos. Uma pessoa muito gente boa na época, calmo, né? Era muito calmo. Eu era maluqueiro, era eu. Tu também, tranquilo, estudioso. Na hora, esse dia tava eu, Tominho, Dinho de Mestre Pedro, né? Dinho que toca na banda Sinais de Samba hoje. Nós éramos maluqueiros na casa. Dinho era toda a vida, Dinho foi. Não, nós éramos maluqueiros mesmo. Não era engarra, a professora Sônia botava pra fora da classe direto. Né? Então é isso, olha, gente. Sensacional essa história aqui, né? Acredito que esse aqui é um podcast que é o primeiro de muitos, com certeza. Assim como a gente já vem fazendo uns podcasts aí voltados para a história de Frei Dimas, a gente vai fazer também voltado para a história do Padre Alfredo. E eu tenho certeza que eu vou fazer mais conteúdo com o Edivânio, assim, se ele aceitar. Vamos sim. Né, voltado para isso aqui. Vou estudar mais a história para dar o nome dos bois, né? As datas. Sim. Gente, olha, e vocês vão ficar com algumas imagens aí também, né? Do nosso Maurício Vandersserum, gente, Maurício Vandersserum, @ Maurício Vandersserum, lá no Instagram e no YouTube também, né? Vandersserum, esse trabalho extraordinário que ele vem fazendo aí. E hoje vai deixar também com algumas imagens aqui desse acervo que há aqui, nesse local. Muito bom ter conversado com você, meu amigo. Vou finalizar esse podcast. Quero que você... já participou de algum podcast? Já, mas... alguma entrevista assim? Já. Pronto, já tá mais familiarizado. Então é isso, quer que você me diga o que você achou desse momento nosso aqui? Não. Você falar finais para a gente finalizar. É como eu disse, né? Eu era telespectador, agora estou participando. Isso. Sempre uma alegria, né? Uma honra estar aqui com um amigo de infância, né? Ele aqui, a gente recordando o período da gente, a gente morou junto, estudou junto, morava ali pertinho, na mesma rua, né? E é sempre uma alegria com esse artista também, né? Obrigado. Eu sou muito fã de arte e às vezes você bota umas obras de arte e eu fico babando lá, né? Né? Então é sempre uma satisfação e dizer que aqui está à disposição, né? Agora não, mas antes os professores, as escolas vinham visitar, a gente abria para essa visitação, porque é um pouquinho da nossa história, né? Sim. Infelizmente, Bom Conselho é muito carente, né, da sua história. A gente não tem um museu, né? A gente tem grandes personalidades, né, políticos, principalmente, religiosos, artistas, né? E a gente não tem um canto, um lugar que a gente possa explanar a nossa história, né? A família de Pedro de Lara passou muito tempo querendo trazer o acervo dele para cá e nunca teve um lugar. Né? Eu tive uma conversa com... Inclusive, eu gravei um podcast aqui com Ana Luna. Ana Luna, gravei na Ermida. Eu gravei nos 2 locais, né, que o homem pediu para sair, que eu saí, tomando em conta, a gente tem que sair, gravar o resto fora. E em off também eu conversei com ela sobre o acervo que a viúva de Pedro de Lara queria doar para Bom Conselho e eles tentaram muito e não conseguiram. Que agora eu estou conversando com ela, a gente já tem mais de anos, querendo ver se consegue trazer. Isso. E ela ainda não conseguiu, porque aí, vendo com a família, a viúva dele também, não sei se já faleceu. Não é viva, ela falou que é viva, agora se decepcionou muito. Aí a gente ainda tem esse empecilho, mas a gente tem um lugarzinho aqui que, se conseguir, a gente vai expor. Algumas coisas aqui foram contemporâneas, né? Pedro de Lara sempre falou de uma entrevista que passava fome aqui em Bom Conselho e quem dava comida a ele era o Padre Alfredo. Eu não sabia. A mãe de Pedro de Lara tinha uma deficiência na mão e ele ia com a mãe pedia e ele trazia a feira de mantimento para casa. Não sabia disso aí. Tem essa história também. Aí, então, a gente é carente, né? A gente tem esse espaço aqui que é do povo de Bom Conselho, né? É administrado pela família do Padre Alfredo, pela paróquia. A gente está aqui tomando de conta, preservando o espaço, né? Mas está aberto aí para quem quiser vir, visitar, conhecer, né? Não é todo dia que eu estou aqui, mas se marcar a gente marca um horário. É com você, se quiser vir. Comigo tem seu Cícero, o funcionário aqui, que também abre, você pedir, ele abre, né? Agora sim, a gente só abre quando tem alguém olhando, porque é história e tem muita gente que é muito curioso, pega, quebra, né? Não pode estar. Mas a gente tem que preservar. E se quiser vir conhecer, a gente vai dizendo, cada coisa aqui tem sua história, seu significado, a gente está aqui para
para passar essa história adiante, para que essa história não morra. Com certeza. E vocês estão assistindo que quiserem vir, que quiserem procurar o amigo Edivan, né? Quiserem saber um pouco da história, através desse vídeo vocês entenderam um pouco da história dele e quiserem vir aqui, né? Esse contato visual que eu tive aqui, maravilhoso. Tem o Instagram aqui do Memorial que fala um pouquinho da história. Não sabia não, como que é lá? Memorial Padre Alfredo. @ Memorial Padre Alfredo, eu vou até adicionar para mim e seguir lá para mim. A gente de vez em quando vai postando algumas coisas maravilhoso, no Instagram. E tem o meu também, que alguém quiser marcar e quiser, sei lá, procurar Edivan Estevão, chama lá que a gente marca uma horinha para vir aqui. Ótimo, conhecer um pouquinho da história. Muito bom. Inclusive, a gente recebeu um dia desse uma pessoa que era deficiente visual, né? Ela queria conhecer a história, mas não via. E a gente abriu e ela foi alguns objetos, os que podia pegar, ela foi pegando, vendo, né? Muito interessante. Até porque pega conta da delicadeza, exatamente. Né? Aí ela tá vendo, quem não enxerga é os dedos, a ponta dos dedos, né? E foi um momento assim excepcional. Porque muito ímpar, com certeza. Que foi maravilhoso esse dia. Com certeza. E a gente está aqui à disposição. Né? Meu amigo, muito obrigado, de verdade mesmo. Gente, sensacional esse podcast, essa entrevista, isso tudo que vocês estão vendo aqui, né? Aqui ao fundo da imagem aqui, o expositor com as vestes do saudoso padre. Então é isso, né? Vamos finalizar esse podcast arretado e até o próximo aí, se Deus quiser.